Fala Bom, galera, Dani Moraes na área. Falei para vocês que ia voltar aqui com mais frequência para falar, né, sobre fazer análises aí sobre os atletas, sobre times, sobre treinadores e vem muita coisa pela frente aí, especialmente relacionado a futebol, às crianças. Mas hoje aqui por um motivo especial, vinha, né, o Sport anunciou, né, o Pepa como treinador, e é Pepa, tá? Não é Peppa, como treinador para o restante da temporada. Eu vim estudando bastante aqui, e acompanhei tudo que ele fez no Cruzeiro por um certo motivo. Hoje nós vamos convidar aqui um amigo, ex-jogador de futebol profissional, que hoje é agente, é empresário de atletas e trabalhou com o Pepa no primeiro clube que ele foi treinador profissional e conhece muito bem, a partir de lá tem relacionamento com ele. Deixa eu jogar na conversa aqui. Rafael Porceles tá aí com a gente. Dá oi aí que agora tu tá aparecendo aí. Dá oi, se apresente. fala Dani, tudo bem? Tranquilo? Obrigado aí pelo convite, nós somos amigos, né? É, Jogamos junto, somos amigos, né? Nossos filhos são amigos também, então legal bater esse papo contigo aí, até para especial também, porque coincidência agora ou não, o Pepa no esporte, né? Na tua nova terra, né? Nós somos gaúchos, mas eu acompanhei também muito tempo teu trajeto. Poxa, Eu joguei no Santa Cruz, né? passou aqui, né? Passou aqui, né? Passei, tive uma passagem rápida no Santa Cruz, né? E agora agora como agente também já tive jogadores aí no Náutico especificamente. E para surpresa agora o Pepa, né, que foi meu treinador, chegou contratado ao esporte, então legal, né, poder falar contigo aí e falar dele também, que é um cara que eu torço muito e acompanho desde o início, né, da carreira dele praticamente, que trabalhamos lá em Portugal. É legal falar porque eu falei que estava acompanhando, porque quando nessa onda, né, de treinadores estrangeiros, desde que o Pepa foi anunciado pelo Cruzeiro, eu, né, já fazendo os jogos do Cruzeiro e trabalhando, eu falei com o Porceles, né? Eu falei com o Porceles, porra, e aí, esse treinador aí? Aí ele veio, porque o Porceles, ele jogou quantos anos em Portugal, Porceles? 6 anos em Portugal. 6 anos em Portugal. Fala os times aí, pra gente contextualizar aqui. Joguei no Ferenc, né, que foi esse que eu trabalhei com o Pepa, joguei no Santa Clara, agora que é um clube que é da primeira divisão de Portugal, até um brasileiro que é dono lá da SAF. Joguei no Braga, joguei no Leiria, joguei no União da Madeira, né, que é o clube lá na Ilha da Madeira, que é do Cristiano Ronaldo, né, até na época era patrocinado. União da Madeira, Braga, se eu esquecer, mas teve mais um. E o Leixões, né, que foi o último, Leixões Boa. que foi o último em Centroavante, Portugal. Porceles. Outra vez a gente vai gravar um podcast aqui para falar de toda a história e trajetória dele e da próxima etapa aí que ele tá fazendo. Quantos gols, Porceles? Centroavante, né? Ah, Tem uns golzinhos lá, né? Centroavante, profissão 9, deixei alguns gols lá e gostava de fazer gols, agora já não corro mais, né? Não tenho mais acesso à fome. Agora estamos do outro lado do balcão aqui trabalhando com os jogadores, aí não, a gente não perde, né? Assim como o Dani continua aí no futebol, eu também não me desliguei. Boa. Bom, voltamos ao Pepa aqui. E aí, quando o Pepa foi anunciado pelo Cruzeiro, eu falei com o Porceres, trocamos bastante ideias sobre o que poderia esperar. E aí eu passei a acompanhar o trabalho dele, cara. E gostei bastante do que eu vi, das características, e bateu muito com o que o Porceres falou. Me fale, quem é o Pepa, Porceles? Tu que trabalhou com ele lá em 2015, e o que esperar, né, dele aqui no esporte, agora um outro contexto, né, completamente diferente do que é o Cruzeiro. Cara, eu posso dizer com propriedade, assim, que é um grande treinador, é um dos treinadores, assim, que há alguns anos, eu acho que eu já te comentei, né, antes mesmo dele vir para o Cruzeiro, que era um treinador que eu esperava nessa onda de treinadores portugueses que vieram, que ele seria um dos que viriam, né, nessa onda, mas que era uma das promessas mesmo, né, desconhecido, porque Sim. alguns nomes que vieram já tinham trabalhado em grandes clubes, né, como o Vitor Pereira, já tinha passado no Porto, né, o Josualdo também já era conhecido em Portugal, que veio para o Santos. E até nós comentamos, né, às vezes, que não só por ser português o treinador não queria dizer que era bom, mas quando ele veio para o Cruzeiro, eu comentei com o Dani que agora sim, agora eu tinha um treinador que eu apostava minhas fichas e que tinha tudo para dar certo, porque é um treinador, cara, estudioso, cara, um treinador que os jogadores, né, assim, nós, né, do lado de dentro do campo,
gostamos de trabalhar pela entrega dele, pelo conhecimento dele como ex-atleta e como cara que estudou depois e se preparou para isso, né? E o dia a dia dele no grupo, no clube, né, com os jogadores sempre foi muito bom. Todos os clubes que ele passou, assim, os jogadores são, né, sempre quando tem uma despedida ou quando tem, né, um final de temporada, o pessoal fica mesmo com saudade. Então eu tinha essa visão de quando ele viesse para o Brasil, ele, claro que a adaptação, né, para outra cultura e outro país não é de uma hora para outra, mas é que é um dos treinadores que pode sim fazer um grande trabalho aqui no Brasil. Vamos por partes. É o melhor treinador que tu trabalhou na tua vida? Cara, tá no top 13, e eu trabalhei assim posso citar aqui, trabalhei até no Brasil e lá fora com treinadores grandes e tá no top 3 de treinadores, sim, com certeza. Tá, e como é o Pepa, vamos por partes, como é o Pepa montando um time? Característica, primeiro, vamos característica de treinamento. Como são os treinamentos do Pepa? Intensos, gosta de trabalhar muito a parte física, mais o trabalho com bola, ele é um cara que cobra muito, é um cara que é mais tranquilo. Como é o Pepa nos treinamentos? O Pepa nos treinamentos, assim, né, a lembrança que eu tenho dele de treinamentos, cara, eu posso dizer que foi um dos melhores que eu trabalhei, assim, a nível de treinamentos e de metodologia de trabalho, né? É um treinador que consegue passar para os atletas e aquilo que ele está fazendo naquele dia é por tal motivo e preparando para tal jogo ou para tal característica do outro time, né? Então, e consegue tirar, né? A gente que jogou, a gente costuma dizer que é difícil, né? Tu tá todo dia lá motivado para um treino, se for sempre repetitivo, né? Tu chegar na segunda-feira, tu já sabe o que vai fazer, chegar na terça-feira, tu já sabe que o treinador vai fazer sempre a mesma coisa. O Pepa não. O Pepa tinha essa característica de ter trabalho sempre, ele conseguia fazer os trabalhos serem competitivos dentro do grupo. Então tu tinha sempre uma disputa, sempre, às vezes a nível de brincadeira, mas às vezes sério também, né? E é uma curiosidade porque tem alguns treinadores brasileiros, meus amigos, que às vezes tu toma café, tu almoça, ou tu faz uma visita aqui outra, que quando eu tenho um pouco mais de liberdade, eu sempre falei, e sempre às vezes coloquei no papel, desenhando alguns trabalhos que o Pepa fazia pra gente na época em Portugal, que eu achava muito, muito legal e muito competitivo, que extraía coisas boas dos jogadores, e eu mostrava isso pros treinadores, meus amigos, porque eu joguei tanto como tu, né, Dani, jogou aqui no Brasil e fora, e eu nunca vi no Brasil alguns trabalhos. Sim. Então eu gostava de passar para eles, até desenhando às vezes umas coisas simples assim, né? Um bobinho que ele fazia que era diferente, que era competitivo, que eu nunca vi no Brasil. Eu acabava mostrando que, cara, faz isso aqui, o jogador gosta, o jogador se interessa, fica dinâmico, né? Então é uma curiosidade até engraçada, porque, cara, não é que o português é diferente, mas eles são muito estudados, né? Eles começam, o Pepa próprio parou de jogar cedo, se capacitou, então a história dele começa um pouco, então eu posso falar com propriedade. Uma pergunta que tu viveu bastante isso, né? Os dois lados. Direto e reto, qual a grande diferença entre os treinadores brasileiros e portugueses? Olha, eu posso dizer que lá é muito mais objetivo a conversa, muito mais profissional, muito mais reto, exatamente reto, assim, a cobrança, o Pepa, se eu for dar uma característica dele, eu vou te dizer que ele abraça, que ele dá a mão para um jogador que muitas vezes não tá, que está desacreditado no clube, né? Ele recupera, isso é uma das coisas que eu vi lá, presenciei, né? Alguns jogadores que tu olhava assim, cara, esse cara não tá sem confiança, ou, né, não tá no melhor momento, e ele realmente abraçava, às vezes a gente pegar pela mão mesmo e tentar ajudar, tentar dar uma força, mas até o momento também daquele jogador que ele sente que o jogador não está aproveitando a chance que ele deu, ou não está 100% focado naquilo. Ele também, né, não tem aquela paciência eterna, mas ele dá a chance, ele abraça, mas se o jogador não está com aquela, né, vontade, que é natural também, ele acaba largando. Essa diferença entre os treinadores portugueses e brasileiros, tu acha que tem a ver com os processos mais bem definidos para esse tipo de cobrança, para um dia a dia diferente? O que tu acredita, assim, esse sucesso dos portugueses e a diferença aí que possa ter, tu que viveu esses dois lados? O que eu vi, assim, até a maioria dos treinadores portugueses que eu trabalhei, né, pela história deles, eu identifiquei que eles têm a característica, por exemplo, os que jogaram, eles começam já a se preparar
durante a carreira para o pós-carreira. Sim. Ele já identifica o que você treinador, já começa a fazer o curso, já começa, né, uma coisa que outra. E os outros, por isso que a gente vê muito treinador jovem em português. Às vezes nem jogaram, então eles já entraram na faculdade com 23, 24 anos, eles já sabem, eles já estão lá no sub-7, sub-5, querendo ser treinador. E lá é muito mais dinâmico, né? Lá eles alçam ao profissional um treinador, às vezes, com 30 anos mais novo que os jogadores. Aqui no Brasil tu não vê muito isso. Então também tem essa outra cultura do país, né? Porque eles têm, né, o histórico do Mourinho, né? Então o Cristiano Ronaldo, melhor do mundo, o Mourinho, né, por muito falado como o melhor treinador do mundo. Então eles têm essa escola de treinadores que aqui a gente fala que é o país do futebol. Os jogadores, às vezes, né, os meninos crescem querendo ser jogador de futebol. Lá em Portugal, às vezes tu pode ver que os caras querem ser o melhor treinador do mundo como o Mourinho. Né? Não necessariamente só ser o melhor jogador do mundo. Sim, então, tu vê assim, uma escola de treinador muito forte que os treinadores, às vezes, até em divisões mais inferiores, são focados, são estudiosos, são, né, claro, que com as ferramentas que eles têm no clube, às vezes tem mais dinheiro, menos dinheiro para ter um auxiliar, para ter um analista, mas eles são muito estudados mesmo a nível de futebol, ter um futebol bem definido para eles como aquela carreira que eles querem ser desde cedo. E o Pepa, ele é muito fiel, né, aos auxiliares dele, né? Ele veio agora com o Ninja, né, que é o Ninja, eu acho que é um apelido aí, porque é o analista de desempenho, né? Ninja que deve ver tudo, deve estar em tudo que é lugar ali. Aí tem um preparador físico e tem mais um auxiliar, né? Diz que tava falando com o pessoal também, diz que ele fraciona bem, né? Diz que um treinador ele trabalha com a parte da defesa, o outro treinador trabalha mais com a parte do ataque, a bola parada, né? É assim mesmo? Pra ser sincero, não sei nem o nome do Ninja, né? Porque o Ninja era um cara que aparecia pouco para nós nos treinamentos, que era o analista dele, né? Que ia, às vezes, por isso era o apelido, né? Ia escondido no estádio de outros clubes, ou daqui a pouco tentar espiar um treino, né? Do adversário. E o Pedro, que hoje é preparador físico dele, a gente trabalhou junto no próprio Ferenc, e o Samuel foi meu auxiliar técnico, né? Como jogador, ele era auxiliar técnico no Santa Clara, quando eu estava lá, com outro treinador, e acabaram se juntando, né? E o Pepa realmente, isso aí chama atenção, né? Porque eu acho que deve ser até uma dificuldade em muitos clubes, né? Em questão de negociação, porque ele não abre mão dos auxiliares dele, isso chama atenção. Inclusive, é um cara fiel mesmo. Só para te falar, o Sport fez uma proposta para ele, nós até falamos, aí depois parece que não deu certo e depois voltou atrás, né? Deve ter sido parte dessa negociação aí no geral. Provavelmente, porque é difícil, né? Hoje em dia tu vê um treinador chegar aqui no Brasil, pelo menos, com 3, 4, 5 auxiliares, né? E ele não abre mão disso, porque pelo menos nos últimos clubes que eu acompanhei ali, fora de Portugal, e em Portugal ele estava com os mesmos auxiliares, com o mesmo pessoal, e para te ver, o Pedro e o Ninja de 2015 no Ferenc ainda. Caramba. Entendeu? O Samuel, eu não sei em que parte da carreira dele ele entrou, mas já trabalhei com ele também no Santa Clara, então eu conheço. Que posição jogava o Pepa? Assim, que eu gosto muito. Que posição jogava o Pepa? Oi? Que posição jogava o Pepa? O Pepa foi centroavante. Né? Então por isso que você dava bem com ele, gostava de ti. Não, ele foi em Portugal, assim, quando ele surgiu, a história dele, né? Ele é mais velho que eu, mas a gente escutou lá e ele também contou, ele foi uma promessa, assim, da base do Benfica, né? Subiu ao profissional, eu não sei dizer exatamente a idade, 18, 19, 20 anos, e na estreia dele fez um gol. Então ele foi muito cedo, assim, comparado, eu me lembro acho que não foi ele que comentou, mas eu me lembro de ter lido que quando ele surgiu e fez o gol logo na estreia, já estavam falando do Eusébio, né, que era o Benfica também. Então é um fato curioso. Ele foi centroavante, sim. Ele jogava aqui a gente chama de rachão, né? Aquelas brincadeiras que tem às vezes no jogo. Era bom? Jogava, quebrava a bola? Não era pé duro, né? Que a gente chama, sabia fazer gol, mas jogava mesmo. Às vezes até o treinamento de finalização e com a gente ali, com os atacantes, ele participava, chutava. Ele tinha ali o joelho um pouco já debilitado, porque ele teve algumas cirurgias, mas ele brincava bem, sim, cara. Dava pra ver e entendia da posição, sim. Porque, joelho debilitado é sacanagem. Não, ele teve uma cirurgia, não sei quantas, mas até parou de jogar por causa disso. E até por ser 9, cara, uma das coisas que me chamou a atenção dele, assim, logo na primeira semana, assim, que eu conheci ele nos treinos, que ele me falou algumas coisas que ele me enxergou em mim, da minha movimentação, das minhas características, que eu sabia que eu tinha,
mas eu nunca vi nenhum treinador prestar atenção nisso. Sim. Então eu entendi que realmente ele era da posição. Função, né? da É um função. fato que me chamou da função. Eu falei, cara, esse cara é o primeiro que fala uns detalhes assim pequenos que eu sei que eu tenho, que eu faço, mas que nunca ninguém reparou ou comentou comigo. Pra te ver como Ele é da detalhista. função. Ele gosta de falar com o jogador próximo, chamar um por um, de ser de pé do ouvido. Cara, já vi ele assim mesmo no treino, de treinar do lado do jogador, porque ele queria... Cara, é porque assim, aqui no Brasil agora um pouco mais, mas lá em Portugal a gente, né, na Europa principalmente, a gente convive com os jogadores de mais de um continente, né? Sim. Não é só o sul-americano que está lá, às vezes tem um africano e no próprio Fluminense tinha um chinês. Sim. Né? Então, são culturas táticas diferentes, cultura de jogo diferente, e eu me lembro de ter jogadores africanos que às vezes ele pegava, passava um treino todo lado do cara. Olha só, eu me lembro também, às vezes no vídeo, a didática dele para explicar pro cara, olha aqui, a câmera não tá nem pegando onde tu tá, tu tem que estar dentro do campo de visão do cameraman, tu tá afastado, a jogada tá na direita, tu tá lá na esquerda, defendendo, não precisa, sabe? Bem didático, assim, bem legal as leituras que ele tinha do jogo e o entendimento dele chamava atenção naquela época, né? Imagina agora. Ô meu, e time, cara, a gente falou do treino, né? Falamos bastante do treino, de como ele é, de como ele gosta de fazer. Ele é de dar dura, assim, gritar. É de dar dura, gritar. Chama atenção, sim. Trabalha em cima dos jogadores. Cara, é uma característica legal. Consegue extrair, assim, bastante coisa dos jogadores, né? Potencializar os jogadores. Isso acho que é importante. A dura não é nada, né? Se o cara dá uma dura tu vê que é para melhorar, para tirar o que o jogador tem de melhor, acho que é válido. No caso dele, acho que é bem por aí, assim. Ele consegue enxergar que se tem mais para dar, dá para ver que ele cobra bastante até o limite. Mas isso é importante. Nem todos os jogadores gostam, né? Aí, vamos para o contexto aqui da chegada dele no esporte. Sem tempo para treinar, já no segundo turno do campeonato. Qual tu acha que o impacto, né? Como é o impacto dele na chegada do Pepa? Qual é o impacto que o Pepa pode ter na chegada no esporte? Num esporte que vinha perdendo, conseguiu ganhar um jogo agora e que precisa melhorar desempenho e resultados para conseguir o acesso. Eu acho que nesse caso aí, não sei se por mérito do esporte ou não, ou coincidência, eles acertaram, porque ele tem essa característica de conseguir trazer o vestiário para ele, os jogadores para ele, pelo jeito dele já tentar descontrair um pouco, tentar, né, tirar aquele ele sabe fazer bem isso, tirar aquele peso da pressão, né, às vezes de torcida, às vezes de imprensa, né, às vezes mesmo da própria diretoria, conseguir ele relaxar um pouco mais os jogadores para eles jogarem só e se preocuparem nisso, porque acaba que o trabalho dele e o jeito dele de jogar traz confiança para o jogador, porque é um estilo, entrando já nesse pedaço da conversa, é um estilo de jogo que quer a bola, quer o jogo, quer a construção, quer construir, quer dar liberdade para o jogador com responsabilidade criar, né, na parte ofensiva, claro, mas quando o treinador te mostra o que fazer e te blinda disso, cara, faz. Que isso aqui é o melhor e vai dar certo, e te mostra dentro de campo e com os outros adversários o que tem que fazer, eu acho que isso dá uma confiança para o jogador, né? E é o estilo dele. Ele constrói o jogo, constrói os times para ter a bola. Para jogar, para chegar na frente, né? E, cara, ele fez grandes trabalhos, assim, se a gente for pegar, né, em Portugal, pelo menos, em clubes, né, que não são Porto, Benfica e Sport. Mas iniciando trabalhos ou pegando em situações como essa? Esse detalhe aí, ele já participou de campanha, né? Eu posso falar porque eu acompanhei muito ele, assim, porque eu realmente acompanhei por torcer, que eu sabia que ele viria a ser um grande treinador. Logo que ele, acho que 2 anos depois que a gente trabalhou junto, ele pegou um Tondela, é um clube lá de Portugal, do interior, cara, despedaçado a nível de pontuação no campeonato, já com, sei lá, vou chutar, 90% de chance de ser rebaixado, e ninguém pegaria aquele trabalho para ser feito.
Sim. E ele pegou, cara, e fez, e foi, e mudou o jeito de jogar, e se adaptou a ele também, eu acho, né, aos jogadores que tinham, porque às vezes tu chega no grupo e não consegue contratar, né, na metade da temporada, agora, ainda mais agora, né, que não vai conseguir contratar, e ele, pegando esse exemplo do Tondela, ele recuperou, né, que era impossível mesmo, era dificílimo, e eu me lembro que, assim, o milagre final, se eu não estou enganado, o último jogo era em casa contra o Braga, pelo clube grande, precisando vencer ainda para conseguir sair. Ele já tinha feito o milagre de não ter rebaixado antes do tempo. E foi para o último jogo em casa com o Braga, agora, né, faz muitos anos, tenho quase certeza que foi contra o Braga e eles venceram 1-0, 2-0 e fez não é o caso do Sport, que não tá brigando pelo rebaixamento, mas precisa dessa retomada, essa virada de chave. Virada de chave, né? Então eu acho que é isso, ele tem essa característica. Lá em Portugal é diferente a cultura, mas o ambiente do vestiário com ele, lá em Portugal tem, alguns outros países também, a cultura do... Cara, às vezes tu faz um jantar, uma atividade, um lanche... Ele é desse? Cara, é isso. Eu me lembro que a gente fazia jantares... cara, se eu falar que era uma vez por semana, a gente não estou nem exagerando. Entendeu? Às vezes a gente ia porque precisa, porque a gente também estava num processo lá que era parecido com o do esporte, que a gente estava brigando pela subida, era a segunda divisão, e subiam 2, no caso. E a gente estava ali segundo, terceiro, e acaba que tu é pressionado, mesmo estando muito bem, tu é pressionado, né? Porque se tu sair do segundo, tu não sobe, não serve para mais nada o teu resultado. O teu ano só foi jogado fora. Então, cara, a gente tinha jantares, às vezes ia pro kart. Às vezes, claro que cada cultura do país é diferente, sim, mas a gente conseguia fazer isso e tu acaba, né? Mas é relacionado à pressão, porque tu falou que é um treinador que vem, que faz um bom ambiente, que cria mais assim. A gente sabe que o Brasil, né, a cultura do Brasil é um pouco diferente, relacionada a tempo, relacionada a resultado, a tempo de trabalho, a resultado, e o Sport é um time que... ele está brigando para subir há muito tempo, bateu 2 vezes na trave, né, nos últimos 2 anos, e tem uma pressão, né, tem uma torcida que vai cobrar, tem uma torcida que briga por esse acesso também. Tem um time que é um dos favoritos, né, relacionado à montagem de elenco para subir. Como é que tu acha que ele vai lidar com essa pressão de estar num time grande, num time que briga e que vai ter essa cobrança da torcida? Eu acho que ele consegue transformar isso ao natural e trazer a torcida e até os próprios jogadores com essa confiança, porque o futebol dele acaba sendo um jogo bonito, porque ele quer a bola, ele quer o gol, então eu acho que vai a torcida, claro que não de uma hora para outra, mas vai perceber uma mudança, porque um time que tem a bola, que ataca, que quer o gol, que não está, com todo respeito aos outros treinadores que jogam de outra forma, que não está rifando a bola, lançando para o outro dar uma casquinha e correr. Sim. Quando a torcida vê aliado o bom futebol com os resultados, né? Mas só de ver a diferença, né, que o time está tentando jogar, está tentando atacar, eu acho que ele tem essa característica. E em relação à pressão, cara, não tem como comparar clube com clube, mas ele trabalhando na Vitória de Guimarães, que não é o Benfica, o Porto e o Sport, mas a gente não tem noção aqui no Brasil a pressão que é como, né? É um clube de massa lá, que é uma cidade que vive para aquele clube, que não quer que as pessoas, não aceita que as pessoas da cidade torçam para o Benfica, para o Sport, que são os clubes grandes do país. Sim. E torcida fanática, e imprensa, e é uma pressão gigante. Sim, mesma então, parada que o cara aqui no Nordeste torcer para o Flamengo, torcer para o Palmeiras. É isso aí. Então, e ele fez lá no, se eu não me engano, ele classificou o Vitória para a Liga Europa. Sim. No ano que ele teve lá. Tu estava falando em relação ao jogo, eu vou botar aqui uma tela. Estou com a tela do time do Sport montada aqui, tá? Como eu vou, enquanto tu for falando, eu vou mexendo, tá? O Sport, aí para contextualizar, o Sport com o Mariano Sosso, que era o primeiro treinador, que montou o elenco também, o Sport ele era um time que jogava muito para frente, era um time que se expunha muito. O Sport não jogou em nenhum momento não tem no elenco praticamente, agora que ele fez uma contratação do Julian Fernandes, um argentino, que é um volante mais de marcação. Era um time muito para frente, mas por vezes faltava um pouco do equilíbrio. O Mariano Souza conseguiu entregar o equilíbrio, depois
muitos desfalques, ele oscilou bastante. Eu gostava muito do estilo dele, aliás, gosto. Acho que é um treinador que ainda vai muito longe também, assim como detectou no Pepa. Depois veio o Guto, mudou completamente. Acho que as características dos jogadores que... Bom, tu conhece bem o Guto, né? Nós trabalhando com ele lá no Inter, assim. Sim. Eu acho, cara, um cara sensacional. Eu acho um bom treinador, mas dentro do contexto eu acho que não encaixou. Porque o Guto, assim, joga de uma forma mais simples. O Guto busca se defender e não conseguiu dar esse equilíbrio defensivo que tinha. Como é que tu acha, como é que foi a montagem dos elencos? Eu vi uma, até postei no meu Instagram hoje uma entrevista do Pepa falando de adaptar a cultura, de adaptar a característica dos jogadores, e que isso foi uma coisa que ele mudou, que ele evoluiu dentro do processo de formação do time dele. Como é que tu vê, como é que tu enxerga o time que ele monta? O que ele gosta de fazer? O que ele gosta? São 2 zagueiros, 3 zagueiros, laterais espetados. Primeiro na fase ofensiva, né? Na saída de jogo, joga curtinho, como é que é? Olha, isso aí até é um ponto que, se fosse para mim dizer uma característica negativa nele, seria isso que ele falou, já que ele mudou. Né? Porque ele tinha muito, dava para ver que ele tinha muito bem enraizadas as ideias do jogo dele. Uhum. E ele ia, porque dava certo, mas ele ia até o fim. Sim. Com aquele tipo de jogo, com aquele tipo de ideia, e era bonito de se ver, mas às vezes o jogo, o campo, a chuva, a terra, para jogar jogos, e às vezes não tá propício para aquele tipo de jogo. Ele fala assim, ele fala assim, ó, que ele morre com as ideias dele, mas que ele prefere sobreviver, por isso que hoje ele prefere sobreviver, entendeu? É assim que ele fala. Então isso aí, se era uma coisa que tinha assim para apontar nele, era isso, exatamente esse perfil assim de morrer realmente com as ideias dele, porque às vezes acontecia, né, da gente jogar, e como tu tem 38 rodadas no campeonato, tu vai chegar com um time que joga de uma forma, às vezes outro time que não é tão bom quanto o teu consegue te bloquear, não quer jogar, então tá, sabe? Então, isso aí e às vezes também tu chega em alguns clubes, como agora no esporte, que tu não tem essa contratação para fazer, tu não consegue montar o teu elenco, tu vai ter que montar junto com as características. O que nós tínhamos na época lá... Como que ele gosta de construir? Como que ele gosta de construir as jogadas? Nós saímos jogando mesmo assim, não sei se vai ter aí, mas fala um pouco de time antes pra gente armar. Ele é 4-3-3? Cara, no ano que nós trabalhamos junto lá, ele jogou no 4-3-3. 4-3-3, assim, um volante mais pra trás e 2 assim? Lá em Portugal ele chama o 6, né, ele chama do trinco. Era bem móvel o meio campo. Era bem, não tinha assim aquele trinco, aquele volante, né, pitbull, assim. Sim. Era meio que 2-8 às vezes, dependia muito como é que estavam os jogadores liberados. Mas princípio... Mas um meia de ligação sempre? Tinha um meio de ligação, sim, mas nesse clube que eu trabalhei com ele, né, uma das características dos zagueiros participavam muito da construção, tinham que ter bons passes por dentro, bons passes por fora, isso aí trabalhava, né? Com o tempo, um dos zagueiros trabalhou com a gente lá, Porto Brasileiro, cara, nesse ano que trabalhou com o Pepa, a evolução do cara foi... Porque o cara que só destruía, nesse ano começou a construir, até hoje joga em Portugal faz 10 anos, né? Então foi dentro do Pepa, posso falar o nome, né? O Ícaro. Quando ele chegou lá, uns anos atrás, antes do Pepa, eu acompanhei. Então eu posso realmente dizer que... E os laterais? Deu uma virada de chave. Zagueiros que jogam, laterais espetados. Aí, cara, o que acontece? Como nós jogávamos nesse ano com o extremo esquerdo sendo o meia que vinha para dentro, né? Que agora eu posso te dizer que tem a característica parecida com o Lucas Lima. Sim. Só que pelo outro lado, o nosso era um destro que jogava para a esquerda e vinha como fazer superioridade por dentro, o lateral esquerdo tinha muita profundidade. Subia muito, que é o caso do Filipinho aqui, do Igor Cariús, de todos que tem aqui. Pode ser, sim, pode ser. O direito já era mais experiente, era um cara com mais idade avançada, até um dos nossos capitães. Era o lateral mais posicional que tinha na frente dele o extremo de velocidade. Sim, né? No caso aqui tem o Barleta, tem o Romarinho, tem... mas é que como o Lucas Lima é canhoto, né, nesse encaixe de time que eu estou falando, seria o contrário, né? O Lucas já jogou por dentro, o Lucas já jogou aberto pelo lado direito, já jogou mais aberto pelo lado esquerdo, com muita liberdade, assim.
para jogar. Isso. Antes de falar dos meias, tu falou dos volantes, né? Que não tem um volante tão fixo, um volante tão primeiro, né? Ele costuma jogar com 2 volantes lado a lado ou 1 e 2 mais na frente, assim? Cara, minha memória desse nosso time tinha os 2 volantes mais lado a lado, porque o 10 que jogava solto era esse, o de mais qualidade do time era esse extremo que vinha para dentro. E realmente eu acho que era para não ser marcado, para não estar posicional. Que era quem conseguia flutuar, que tinha mais tato com a bola, assim, mais qualidade para a bola, era esse extremo do lado, que eu consigo assemelhar com o Lucas, né? Entendeu? Então, e aí na frente, sim. 2 jogadores de velocidade, não abre mão de 2 pontas de velocidade. Um era esse que vinha mais para dentro, né, para passagem do lateral. Sim. Jogava aberto, né, de princípio de jogo, mas vinha para dentro pro lateral ter outra passagem. Mas como era um futebol muito apoiado, tu jogava para encontrar os espaços ali do outro lado do posto. O que tu diz de futebol apoiado? O futebol apoiado é a palavra que não, mas é legal falar porque assim, não, eu entendi, mas né, nem todo mundo que tá ouvindo entende. Não, futebol de passe, de construção, vindo de trás, trocando passes e evoluindo o campo com a bola, né? E qual o princípio dele? Tu falou de virada, né? É um cara que gosta de jogar sai jogando curto, busca passes. Trabalhava bastante, os zagueiros jogavam, o próprio goleiro jogava com a bola no pé, abria o campo, sem medo de jogar. Acho que era a principal característica da nossa equipe, era essa, que ele conseguia dar confiança para os jogadores, para não ter medo de jogar. Porque nós jogávamos às vezes, tu vai jogar às vezes com o primeiro colocado, tu não pode perder. Sim. Então, e aí vamos jogar igual? Então isso tinha, nós jogamos até em outra competição, né, na taça da Liga, nós jogamos contra o Porto. Sim. E era para jogar igual. Isso que eu ia perguntar. Divirta-se. Isso que eu ia perguntar. E ele tinha isso. Cara, divirta. A bola é de vocês, entendeu? Não é aquela coisa assim, vamos se retrancar porque hoje é contra não sei quem. O esporte vai pegar o Santos. Não, divirta-se. Joga, tá aqui, trabalhamos a semana para isso, né? Com esses princípios e vamos manter esses princípios. Né? Isso é legal, assim, de quando tu tem uma retaguarda dessa. E fora de casa e dentro de casa? Fora de casa e dentro de casa? Aí que tá, assim, essa parte que eu acho que ele pode ter mudado ou não, era isso, que às vezes tem jogos que tu vai ter característica do adversário, ou um campo pior de se jogar com a bola no chão, e provavelmente ele deve ter mudado, porque ele realmente corria abraçado com as ideias dele, e essas ideias dele eram essas, e eram boas de se ver. Sim. Né? Aí, só que enquanto o futebol é resultado, enquanto tá dando certo, tá todo mundo aplaudindo, tu perde um jogo jogando bonito, né? Infelizmente é assim. E marcação, gosta de pressionar a saída do adversário, é um treinador que joga um pouco mais recuado. Mais uma vez contextualizando a pergunta, porque o esporte, até nesse último jogo, cara, tem que pressionar, especialmente jogando dentro de casa, sabe? O torcedor, ele não tem... ele quer ver o time com atitude, errou muito a pressão, não foi uma pressão coordenada, mas às vezes tu enfrenta times que não são bons. Então, assim, o Ituano, tu enfrentou o Ituano. Cara, o Ituano não tem qualidade para sair da pressão, e se tu errar a pressão, talvez não vai estourar no gol. Então, assim, o torcedor cobra muito isso, é uma atitude que até o Zé Roberto também jogou junto, o Zé Roberto, ele falou assim, cara... A gente quer jogar pra frente, acho que foi até alguma coisa relacionada ao Guto, né, que de repente segurava um pouco mais o time, e aí já deu um recado pro Pepa também, a gente gosta de jogar pra frente aqui. Então, como é que é a marcação do Pepa no tiro de meta dos caras lá? Cara, era um treinador exigente com a marcação dos atacantes, já começava lá em cima mesmo. Isso aí era uma coisa que eu me lembro, assim, que ele cobrava, e tinha que ter, claro, né, dentro da realidade do time, tinha que fazer a leitura certa para não acontecer essas coisas, né, pressionar errado mas, cara, era intensidade mesmo, era intensidade de jogo, de tenso, de ter que marcar o atacante, o primeiro marcador, o primeiro defensor é o centroavante, e o extremo tem que marcar, não tinha aquela coisa assim de tu, até a cobrança dele, né, tu consegue ver quando o jogador não tá com aquela coisa toda para marcar só que a bola. Sim. Então ele cobrava isso também, não. Tem que marcar, tem que pressionar lá em cima, porque nós tínhamos também essa característica do nosso estádio, um estádio compacto.
né? De torcidinha perto. Então tu jogando em casa, tu consegue criar uma atmosfera que se tu abafar o time adversário, tu acaba, às vezes, daqui a pouco fazendo um gol numa bola roubada no primeiro tempo, tu ganhou o jogo. Esse deve ter sido o último jogo. O Pepa já deve jogar todos os jogos na Ilha do Retiro, que estava trocando o gramado, né? Então já deve jogar todos lá, que tem essa característica, né? Caldeirão, exato. Então também tem essa característica, assim, porque é um treinador que é intenso na cobrança, no dia a dia e no jogo, porque ele talvez, né? Não vou puxar a brasa para quem jogou, mas quem jogou às vezes consegue identificar, né? Quem tá... Porque, cara, com a bola hoje em dia, o jogador de teleporte não é ruim, né? O jogador de teleporte tem qualidade. Mas o que vai me entregar sem a bola, né, para me ajudar, para ajudar a equipe, né? Então, isso aí ele tem, isso aí eu tenho certeza que posso dizer, afirmar que ele tem sim essa cobrança com todos os jogadores e depois com a bola, né? O Sport tem cometido muitos erros individuais, especialmente na saída. Falou que ele é um cara que estimula o jogo, né, que cobra essa saída de jogo. O Luciano Castan errou 2, 3 vezes, acabou sendo sacado do time, um jogador experiente que jogou com ele no Cruzeiro. É até uma coisa que está na minha cabeça aqui, fala como será, né, porque acabou jogando o Chico, que reencontro. Como vai ser esse reencontro, porque ele foi peça fundamental lá também, né, especialmente nesse pela saída de jogo, um zagueiro canhoto que joga, e ele estava tentando aqui, mas errou, passou a errar muito. Sim. e aí a insegurança, né, e aí essa questão de estimular o Felipe no último jogo, que é um volante que a principal característica é iniciar muito bem as jogadas, mas errou também. Dentro desse processo, como é que vai ser o Pepa estimular, dar moral, mandar simplificar? Acho que com certeza ele vai conseguir trazer para ele assim, e tentar recuperar, porque são jogadores de qualidade. A gente está falando de jogadores que ele mesmo, né, o Castan, trabalhou lá, e eu me lembro disso, porque se eu não me engano, um jogo contra o Grêmio que chamou a atenção lá na Estádio da América, o Cruzeiro jogando, e os zagueiros participando, e o Castan, eu não me lembro se era o Castan, mas os zagueiros daqui a pouco jogando curto, jogando longo, e é uma característica dele. A cobrança dele, eu posso dizer que a cobrança vai ser interna, ele não vai expor o jogador que erra, né? Ele não tem por essa característica de expor o jogador que erra. Se tiver um erro desse, alguma coisa desse, ele tem, a cobrança interna dele é forte também. Sim. Até porque ele abastece o jogador, dá munição para o jogador em vídeo, sobre o adversário, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Né? Se o jogador daqui a pouco fizer o que ele pediu e errar, esse treinador, eu tenho certeza que não vai expor jogador nenhum, vai... E a principal característica, né, que foi do início do assunto, que ele consegue recuperar jogadores. Sim. Isso aí eu acho que uma das principais dele... vai pegar jogador daqui a pouco desacreditado, ou que errou há pouco tempo, e a torcida está pegando no pé, está pegando no pé, ele vai saber recuperar, porque ele identifica isso muito rápido, porque um jogador que está sem confiança, que tem qualidade, é a confiança que tem que recuperar, e ele tem isso. Né? Eu acredito que esses dois casos aí que tu citou, ele vai saber recuperar, até porque é o segundo clube do Pepa no Brasil. O primeiro, com certeza, a dificuldade é muito maior, porque tu não sabe onde tu tá pisando, como é que é a imprensa, como é que é a torcida, como é que são a reação dos jogadores que tu vai xingar. Hoje ele já tem noção. Sim. Né? Já sabe como um português reage de uma forma, um brasileiro reage de outra. Interessante que muitos torcedores do Cruzeiro invadiram as páginas aqui do esporte elogiando, né, o trabalho do Pepa, mesmo ele saindo, elogiando o trabalho do Pepa. Pra gente finalizar aqui, para não ficar muito longo também, eu vou te chamar de novo, gostei, vou te chamar de novo para contar a história. Boa. E o Porcel é mais engraçado que isso, mas hoje ele tá sério. Muito sério. De 9... Não, assim, eu tô falando dando moral para ele, quando ele começar a ganhar, eu vou começar a rir, entendeu? Eu tô certo, né? Agora eu já tô assim meio... Tu troca umas mensagens com ele, né? Tu mandou umas mensagens para ele, te dá moral ou ele não? Não, gente finíssima. Quando ele veio pro Cruzeiro, eu falei bastante tempo com ele, assim, né, até sobre característica do futebol, que, não dando dica, porque eu, né, não sou ninguém, mas conversei com ele sobre a vida dele na época do Cruzeiro. E gosto muito dele, gosto muito dos auxiliares, tenho como amigos, né? E trabalhei com ele lá em Portugal e tem que vir visitar. Foi arrancado. Não, vou acompanhar agora onde ele estiver, vou aí. De 9 para 9 para 9 de Pepa, né, Porceles, para os
Noves do Sport, Gustavo Coutinho e Zé Roberto. Os dois, assim, Gustavo Coutinho, um investimento grande do Sport, não vive um bom momento. Teve chance de fazer gol, não consegue. O Zé Roberto fez 2 gols no último jogo, mas também quando entra em titular não tem conseguido fazer tanto. 2 com características diferentes, né? O Coutinho de mais força, de mais ataque à última linha, de mais reter bola. O Zé Roberto de tabela por dentro e de entender melhor os espaços. Qual o tipo de 9 que o Pepa gosta? O que tu acha que ele vai chegar falando para esses dois? Corre o risco de ele colocar os dois juntos também ou tu acha que não? Olha, os dois juntos eu não tenho essa lembrança, tá? Mas em relação a Noves, na característica do nosso time lá, quando eu joguei com ele, eu era o 9 de referência e o outro jogador, que teoricamente, né, veio para ser o reserva, né? Aí aqui, quando se monta, quando tu monta o elenco, mais ou menos pelo investimento, tu sabe mais ou menos quem foi quem, né? E quando eu cheguei, eu tive uma lesão no pubis. E o meu reserva era brasileiro também, o Platini, cara. O Platini era um 9 mais móvel, mais baixo. Se eu não me engano, ele não foi o artilheiro do campeonato, mas ele fez. Eu fiquei acho que 3, 4 meses fora pela lesão. Esse cara começou a fazer gol, fez gol de tudo que é jeito. E depois, quando eu retornei também, nós tivemos um jogo logo no retorno da lesão, nós tivemos um jogo contra o Porto, eu entrei, fiz gol. E. Por essa característica dele histórica, de ter sido 9, eu tenho boas lembranças. Eu acho que esses dois nomes que citou do esporte, sem colocar pressão neles, mas se eles não fizerem gol dessa vez, é porque, cara, ele trabalha bem, porque ele foi, então ele sabe trabalhar uma finalização, ele sabe dar confiança também, ele sabe o que o 9 precisa, então eu acho que esses caras vão evoluir também, cara. Tenho certeza absoluta, porque eu me lembro assim, de treinamentos dele participar, às vezes brincando, quando eu precisava dar mais confiança, ele participava da finalização, ele fazia treinamento de cruzamento, de tudo que é jeito, às vezes brincava, apostava, de fazer gol de voleio, sabe, sabia tirar o melhor de cada um. Gente boa, assim, né, no dia a dia, com a relação com o 9, então eu não consigo cravar quem que ele vai preferir, porque também, né, nessa nossa passagem junto lá em Portugal, eu me lesionei e o outro 9 que era móvel, ele adaptou o estilo de jogo, o cara também desandou a fazer gol, foi muito importante para o nosso ano, né, então, e eu era uma característica mais de centroavante fixo, que também... Depois que eu voltei de lesão, trabalhei com ele, fiz gol também, evoluí. Então, cara, eu tenho boas lembranças assim, do trabalho dele com o 9, né? Então, e nós os dois centroavantes que tinham, era muito característica, cada característica, mas ao mesmo tempo, os dois produziram bem para o clube, os dois, né, fizeram, depois fomos para outros clubes, mas tendo feito um bom ano com o Pepa. Então, eu aposto, assim, pelo menos que se tem esses dois jogadores que estão daqui a pouco sem tanta confiança ou não estão não em alto, eu acho que melhor que isso agora eles não vão ter, né? Um treinador que foi centroavante, que entende ele da grande área, vai conseguir tirar o melhor dele. Vamos lá, para finalizar, para não ficar muito longo, o que esperar, né, do Pepa, em poucas palavras, o que esperar do Pepa no Sport Recife? Dá para esperar, sim, um trabalho que vai... Ele sabe onde ele está pisando, ele não veio à toa, ele não é aventureiro. Se ele veio é porque ele sabe, ele estudou bem, ele sabe onde está pisando, sabe a força, eu tenho certeza que ele sabe a força que a torcida tem para puxar o time de novo para cima, né, e conseguir arrancar. Porque ele não iria agora, nessa altura da carreira dele, ir para um lugar que ele não tivesse convicção que poderia fazer um bom trabalho, né? Porque como ele já passou pelo Cruzeiro e a segunda passagem dele no Brasil, provavelmente já é outro treinador mais adaptado ao futebol brasileiro, né? Então, isso aí eu posso dizer que, com certeza, ele sabe onde está pisando. E se ele veio para o esporte, ele fez a escolha que... Ele pode escolher hoje em dia onde trabalhar, né? Não é mais um treinador jovem que está desesperado. Então, se ele escolheu vir para o esporte, é porque ele sabe, já estudou bem os jogadores, já estudou bem o que ele pode receber de apoio também da torcida. E, cara, eu espero que dê certo, porque... algumas pessoas vão lembrar do nome que eu falei uns anos atrás, do treinador português que ninguém sabia quem era e que nem aconteceu contigo, né? Quando ele veio pro Cruzeiro, esse aí não é aquele cara que tu falava, é esse aí, chegou no Brasil. Vamos lá, perguntas rápidas sobre o Pepa agora. Formação que ele gosta de jogar? Claro, se for puxar para o ano que eu trabalhei, era 4-3-3.
marca pressão ou marcação mais baixa? Pressão, vejo que pressão. É um, Principalmente em casa, né? em casa. Fora de casa, joga parecido com em casa ou muda o estilo de jogar? Joga o futebol dele com as convicções dele. Isso aí ele sempre teve. Tu considera um treinador defensivista ou ofensivista? Não, ofensivo. Que gosta do gol. Que gosta do gol. Um time do meio para frente, organizado ou com liberdade? Ah, organizado e com liberdade, mas bem organizado. É organizado. Foi bem, foi bem. Quando eu É fiz bem a pergunta, organizado. eu queria Ah, essa, bom, eu queria ia essa falar de cara resposta. desorganizado? Um cara na beira do gramado, tranquilo ou que joga junto, que tá sempre em cima da Intenso, galera? intenso, Intenso. joga junto, intenso, intenso, intenso. Eu não sei se hoje em dia com esse monte de cartão que eles vão para árbitro não, não mudou, mas a intensidade dele é gigante. Show de bola. É isso. Essas eram as perguntas. Obrigado, meu. Vai lá, vou te chamar de novo. Passou no teste aí. Vou te chamar de Maravilha aí, novo. obrigado Vai aí, que falar dê do. tudo certo, que eu possa ter acertado minha aposta aí, que vai ser uma das surpresas aí do Campeonato do Esporte com o Pepa. Vai, vamos lá. Vem aqui visitar a gente aqui. Tu já vai tomar um café com o Pepa aí. Fechou então. Valeu, meu. Valeu, gente. Valeu, um abraço para todo mundo, Obrigado. obrigado. Vamos encerrar junto aqui falando aqui com o Porceles, que foi treinado pelo Pepa lá em Portugal. E é amigo, ele me disse que é amigo, mas o Pepa não vem respondendo as mensagens dele, agora subiu para a cabeça. Mas falar um pouquinho sobre a característica, né? Ouvindo de um cara que esteve lá dentro do vestiário, que trabalhou com ele e que conhece, né? Para entender o que ele pode agregar aí com o resto de ano do Esporte Recife. Valeu, até a próxima. Se Fechou, gostarem, valeu. fica aqui. Abraço. Abraço.